final do ano passado, aconteceu uma situação bem interessante comigo. Isso aconteceu, eu creio que ali em novembro. A gente estava no final do culto aqui e eu subi no altar, fui orar. Eu fiz uma seguinte oração, tá? É uma oração assim que, se você for corajoso, você vai falar assim que alguma vez na sua vida você fez ela. E eu peguei e falei assim: Deus, acho que eu vou parar, né? Vou dar uma parada, vou pendurar chuteira, né? Como se diz. Tem uma galera nova vindo aí e eu vou ajudar elas. Eu ajudo elas, eu paro, fico boa, né? E só vou cooperando. E quando eu cheguei aqui embaixo, tinha um irmãozinho que veio junto, acho que com um parente da Sueli, veio de Cornélio, e ele ficou esperando, quietinho, eu desci. Ele chegou para mim e falou assim: posso orar por você? E ele já estava esperando, acho que estava esperando com a Fábio. Eu falei: pode. Ele falou bem direto mesmo, falou assim: quem falou para você que para por aqui? Quem falou para você que acaba por aqui? Quem falou para você que eu não tenho uma história para sua vida? Quem falou? E foi falando. Daí ele falou assim: a partir do ano que vem, se prepare, eu começo um novo ciclo na sua vida. Eu falei: amém. E comecei a digerir aquilo. Eu falei: Deus, e daí, né? O Senhor falou, deu uma palavra, como é que vai ser? Aí, querido, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, assim, estava reunido junto com meu irmão e mais, acho que 3 caras só. A gente estava sentado, conversando, e um rapaz que eu nunca tinha conhecido ele na vida, ele chegou para mim e falou assim: tem uma palavra para a sua vida. E o legal é que ele entrega a palavra igual a gente entrega aqui. Não faz o ex que te diga aquela coisa, não. Ele só chega. Que te diga. Ele só senta do seu lado. Falou: então, cara, Deus está falando isso aqui. E entregou. Aí aconteceu o seguinte: ele entregou uma palavra para o Enoque, daí para a vida do Enoque, porque quando no final do ano, né, a gente descobriu assim que o Enoque tinha um autismo leve, tudo. Primeira coisa que ele falou assim: teu filho, ele vai ser um homem fora da caixa. Ele vai ser um menino fora da caixa. Ele vai ser um menino fora da curva. Ele falou assim: não se assuste com o seu menino, né? Ele vai acontecer muita coisa com ele. E ele falou assim: o seu menino, ele anda com 3 anos junto com ele, tá? Ele anda com 3 anos junto com ele. E vai ser assim, assim. E o Enoque vira e mexe, ele fala desses anjos, tá? Eu nunca comentei isso com ele. Ele vira e mexe, ele fala sobre isso. Ele chegou e falou assim para mim assim: que Deus tinha algo que ia fazer sobre a minha vida a partir desse ano, a partir de janeiro. E ele falou assim: eu te levanto. Ele falou assim: eu te levanto como John Wesley. Ele falou desse jeito. Eu falei: epa. Daí ele chegou e falou assim: e Deus fala para você assim, que ele vai te dar 99 pessoas, e o 10º é você. E ele chegou e falou assim, e como John Wesley pediu, e eu estava orando isso uns dias atrás, assim, pedindo assim: qual que é o chamado de Deus para que isso aconteça, o que Deus quer fazer através da minha vida? É isso que eu queria esse ano, queria que Deus destrinchasse isso sobre a minha vida. Aí ele pegou e entregou isso, falou assim que Deus ia destravar coisas sobre a minha vida, ia deslanchar. Eu falei: tudo bem, beleza, vamos embora. Peguei. Quando foi em fevereiro mais ou menos, um amigo meu, muito querido mesmo assim, meu irmão falou que ele estava passando uma situação muito difícil, estava bem tenso assim, um rapaz extraordinário, com filhos, um profissional excelente assim. Eu descobri que ele estava pesando 57 quilos, cara da minha altura, estava com depressão agressiva mesmo assim, tinha largado a esposa, largado os filhos e estava morando com o pai. Aí o Cris chegou e falou assim: vamos lá? Eu falei: vamos. Só que aí que foi muito legal, tremendo. Eu cheguei, sentei, antes de ir, orei com a Fábio, falei assim: Deus, eu vou lá, mas eu não quero ser usado como fulano, não quero ser usado como ninguém. Eu não quero ser usado como ninguém. Eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor me chamou nessa terra para ser. E a partir dali aconteceram coisas assim extraordinárias assim. Foi um negócio meio esquisito mesmo, um negócio meio doido. Eu cheguei lá, foi um processo de libertação na vida dele assim, muito agressivo mesmo assim. Foram 2 dias. Peguei ele no primeiro dia, no segundo dia a gente foi lá de novo, peguei com ele, sentei com ele e eu fiz a seguinte pergunta para ele, que é uma pergunta que
mudou a minha história, tem mudado a minha história, e muitas pessoas que eu tenho conhecido, Deus tem mudado as histórias dela. Eu quero dizer para você que eu termino o ano agora, que Deus tem feito foram já 57 pessoas. Dessas 57 pessoas, elas estão rompendo no chamado delas, estão rompendo no propósito delas, tudo. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, e eu não dei a resposta logo em seguida. Eu cheguei para ele e falei assim: quem é você? E ele relutando, ele ficou 45 minutos relutando para dizer para mim quem que ele era. Eu falei assim: quem é você? Aí chegou uma hora assim que ele chegou e falou: então, eu tenho um problema assim que aconteceu com meu pai, aconteceu isso. Falei: vem cá então que nós vamos quebrar o pau nesse negócio. E catei ele, foi quebrando. A hora que ele levantou, o semblante do cara era outro. O que o Espírito Santo fez ali foi algo sobrenatural assim. Aí quando ele levantou, eu perguntei para ele: quem é você? Ele falou assim: eu sou filho de Deus. Daí eu falei para ele, perguntei para ele assim: se você é filho de Deus, qual é a importância que tem o que as pessoas pensam e falam ao seu respeito? Daí ele deu um sorrisinho, falou assim: nada. Falou assim: o que Deus fala a respeito da sua vida? Aí ele foi falando, foi falando. O que aconteceu com esse cara hoje? Deus tem usado a vida dele também muito, aonde ele está. Deus tem curado pessoas através dele, tem restaurado. Ele está um profissional, ele está dando aula para todo mundo, assim. O negócio dele também está rompendo, também está algo. Agora, parece que agora em janeiro ou fevereiro ele vai para Portugal, vai ministrar lá, né? E foram várias pessoas que aconteceram. O que aconteceu comigo nesse ano? Eu descobri o meu chamado. E o meu chamado, ele coopera para o propósito do ministério, certo? Aí eu me apaixonei muito, porque a minha vida toda eu achei que eu era só levita, tá? A minha vida toda eu achei que eu era só músico, que eu ia só tocar, aquela coisa toda. O negócio assim que Deus tem para as nossas vidas, como o pastor Trovati disse, é algo que vai além do que você imagina, além do que você entende. Querido, assim, eu quero dizer para você, foi um ano extraordinário para a minha vida. Uma coisa que eu peguei agora faz 1 mês, 2 meses, eu estou trabalhando um negócio, eu trabalho na loja, eu tenho mais 2 negócios meus girando na internet, que é marketing digital. Ele começa a gerar lucro para mim agora, e esse negócio, ele estava assim meio enrolado ali, e eu assim, sentei com Deus e falei: Deus, eu quero saber aonde está a trava na minha vida, que as coisas não rompem, por que eu gasto mais? E fui pegando os negócios, porque até os 17, 18 anos, eu era um cara bem econômico. Eu emprestava dinheiro para minha mãe, emprestava dinheiro para meu pai. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 18 anos eu já tinha 2 terrenos. E eu perdi esses terrenos porque eu deixei eles aqui. Fui para o Mato Grosso trabalhar aqui. Foi vendido. E eu fui descobrindo onde estavam os pontos. E eu fiz um quebra assim sobre a minha vida. Quebrei a maldição ali. E a hora que isso aconteceu, as coisas minhas na internet, elas começaram a girar. Então elas estão vindo caminhando. Igual o pastor fala, 2021 para mim, eu nem sei o que vai acontecer, cara. Eu nem faço ideia do que vai acontecer, porque de janeiro para cá foi algo extraordinário, assim. A minha vida com Deus, eu fiz eu lancei uma palavra para Deus, assim, nos meus momentos ali. Outra coisa que mudou muito para mim, eu acordo 15 para as 4, tá? Eu acordo 15 para as 4 todo dia, tá? Minha esposa está ali, ela está. 15 para as 4 eu acordo, eu faço devocional, eu faço os momentos de libertação, eu oro. Daí 6 horas, 15 para 6, eu vou fazer atividade física, faço academia também. Mas o legal é que assim, que tudo isso que eu faço, ele colabora, eu faço por causa do chamado que Deus tem para a minha vida. Eu não faço ele à toa, eu não faço atividade à toa, eu faço atividade porque meu corpo ele tem que estar bem, para cumprir aquilo que Deus chamou eu para fazer, certo? Então, assim, o que está acontecendo, todas as coisas que eu faço hoje, assim, Lu, mudou muita coisa, tem que mudar muita coisa, hein? Vocês não fazem ideia. Eu digo assim que eu sou pior do que você imagina, porque assim, tem muita coisa que ainda tem que mudar. O pastor pega no meu pé direto, porque eu tenho que mudar muita coisa ainda. Assim, eu estou meio falador, falo pra caramba, brigo pra caramba em algumas coisas, mas porque toda a minha vida eu fui um cara omisso.
Eu fui um cara assim que aceitava tudo, não entendia as coisas, mas aceitava o que os outros falavam, tudo. E agora eu pergunto mesmo. Eu chego e pergunto. Não entendi, eu pergunto de novo, tá? Qual que é o meu chamado? Eu descubro o chamado das pessoas. Eu não sei dar um nome para esse negócio. Eu descubro o chamado das pessoas e trago ela para o chamado dela. Certo? E automaticamente, assim, é algo bem doido mesmo, assim, bem esquisito. E é legal, assim, que a pessoa ela tem um estalo na hora, assim, fala, entendi. E ela começa a viver isso assim. Só um exemplo, foi esse rapaz. Um outro que aconteceu foi num carro, a gente foi entregar uma cesta básica. Um amigo meu foi comigo, daí, ele é da Casa Benção, e ele estava comigo no carro, assim, e eu falei assim, daí, como é que tá as coisas? Então, tá mais ou menos, isso aqui. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Falou, Lu, eu sou travado nisso. Daí eu falei, é? Falei, é. Daí eu falei assim, mas o que você pensa, o que você gostaria de fazer? O que você está lá para fazer? O que às vezes você quer fazer, mas não consegue fazer? É isso. Daí eu cheguei para ele e falei, não, seu problema é esse. Vamos quebrar esse negócio? Vamos. Aí nós fizemos, na hora, ele chegou e falou, entendi. Agora, em novembro, ele veio contar para mim, e a mãe dele chegou para ele, falou assim para ele assim, que ele mudou um semblante, mudou o olhar, e algo nele brilha. A mãe dele falou desse jeito para ele assim. Daí ele falou assim, Lu, o que Deus fez na minha vida esse ano, cara, foi... Aí no finalzinho de novembro agora, nós estava indo para o monte, lá no Edmar, e ele queria ter um filho, ele queria muito ter filho, tudo e tal. Nós conversando dentro do carro, aí eu cheguei, ele falou assim, mas você quer ter filho? Eu falei, quero. Falei, cara, vamos trazer isso do mundo espiritual para cá? Falei, vamos, então vamos lá, dentro do carro, nós orando, nós trouxemos no mundo espiritual, nós falamos assim, você quer ter filho? Eu falei assim, dele, olha só o que ele falou. Eu falei para ele assim, você vai ter filho? Ele falou, não. Ele falou assim, você quer ter filho? Ele falou assim, não, eu vou ter um filho. Ele falou desse jeito, eu falei, beleza, fechou. Mas a esposa dele não podia ter, né? Não queria. Ah, não queria. Ela não queria de jeito nenhum, por quê? Ela passou assim um processo muito grande, ela sofreu com um abuso, assim, foi algo muito... E ela ficou muito traumatizada com aquilo. A Fábio atendeu ela, daí um dia... Aí o que aconteceu? Isso foi numa terça-feira. No sábado, ele me mandou uma fotinha. Aí a esposa dele fez uma surpresa para ele, falou, você pai. Aleluia. Glória a Deus. É tremendo. Glória a Deus. Não sei nem dizer para vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.